Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num guia técnico sobre um componente que é simplesmente vital para os britadores cônicos Nordberg HP, o conjunto da carcaça do contraeixo. Vamos entender direitinho como ele funciona, quais são os ajustes de precisão e a manutenção que não pode faltar para garantir o máximo de desempenho. Mas antes da gente entrar nos detalhes, vamos dar uma olhada na máquina inteira. O britador cônico Nordberg HP é uma peça de engenharia super robusta, e para que tudo funcione redondinho, cada sistema precisa estar em dia. O nosso foco hoje é justamente no conjunto que pega toda a potência do motor e a transforma em britagem. Então, para a gente organizar um raciocínio, eu separei tudo em 5 partes. Primeiro, vamos entender por que ele é o coração mecânico. Depois, vamos falar da folga essencial. Em seguida, o passo a passo do ajuste de precisão, como é feita a instalação da carcaça e, para fechar com chave de ouro, a manutenção crítica. Começando pela base de tudo. O conjunto do contraeixo não é só mais uma peça, não. Pense nele como o coração mecânico do britador. É ele que faz a conexão direta entre a força bruta do motor e a ação de quebrar rocha lá dentro. E olha só, esse diagrama aqui mostra isso perfeitamente. A energia do motor vem girando, passa pelo contraeixo e chega no pinhão. Esse pinhão engrena na coroa e, a partir daí, aciona o conjunto excêntrico. É esse movimento que gera aquela ação giroscópica poderosíssima que esmaga as pedras. Resumindo, sem essa transferência de energia, o britador é só um monte de metal parado. Agora, vamos para um dos conceitos mais importantes e, acredite, muitas vezes esquecido, a tal da folga axial. E não é um espaço qualquer, sabe? É uma dimensão calculada com uma precisão de engenharia, que serve para permitir a lubrificação e a expansão térmica dos metais. É ela que garante que o conjunto todo dure muito mais tempo. Isso, claro, nos leva àquela pergunta de ouro que todo técnico precisa ter na ponta da língua. Afinal, qual é a medida exata dessa folga? Aqui não tem quase bom ou no olho. A precisão é absolutamente tudo. E a resposta está aqui, direto do manual de fábrica. Repare que cada modelo de britador tem a sua faixa de folga específica. Para um HP 100, por exemplo, a gente está falando de 0,8 a 1,2 milímetros. Já no HP 200, essa folga sobe para 1,3 a 1,8 milímetros. E vale lembrar, esses números não são sugestões, são requisitos para a máquina operar direito. Mas o pulo do gato aqui é entender onde a gente mede isso. A folga, que está destacada aí na imagem, é exatamente o espaço axial que fica entre a face do impulsor de óleo e a bucha externa. É um espacinho mínimo, mas que tem um impacto gigantesco na performance e na vida útil do equipamento. Ok, a gente já sabe o que medir e onde. Então, o próximo passo, lógico, é como ajustar. Essa parte aqui é um guia bem prático para garantir que essa folga fique cravada dentro do que a fábrica manda. O processo todo se resume a 2 passos bem diretos. Primeiro, a gente elimina qualquer folga que já exista ali para ter um ponto de partida, um ponto zero. E segundo, a gente posiciona o impulsor de óleo para criar a folga exata que a gente precisa. Vamos ver o primeiro passo em detalhe. Usando uma trava, tipo sargento ou uma prensa, o pinhão é pressionado com força contra a flange da bucha interna. A ideia aqui é bem simples, na verdade, é garantir que não sobre nenhuma folga ali. Esse é o nosso ponto zero, o começo de tudo. Com o pinhão travado, vamos para o segundo passo. Primeiro, aqueça o impulsor de óleo. Com o pinhão ainda pressionado, a gente coloca um calibre de lâminas com a espessura certinha da folga que a gente quer. Aí é só deslizar o impulsor aquecido no eixo até ele encostar firme no medidor. Quando ele esfriar, a contração do metal vai travar ele na posição e pronto, a folga está perfeita. E aqui está um detalhe que faz toda a diferença. Qual a temperatura para aquecer o impulsor? A regra é clara, aproximadamente 25 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Isso garante que ele dilate o suficiente para entrar com interferência, mas sem estragar o componente. Certo? Contraeixo ajustado, agora a gente parte para outra etapa gigante, a instalação do conjunto inteiro na carcaça principal do britador. E, de novo, o segredo para não ter dor de cabeça no futuro é fazer tudo com muita precisão. O processo de instalação também é bem metódico, dividido em 3 etapas. Primeiro a gente aquece para dilatar, depois encaixa de forma guiada e, por último, faz a fixação final para tudo ficar seguro no lugar. Esse diagrama aqui dá uma visão geral bem bacana do processo todo. No passo 1, o aquecimento expande o alojamento. No passo 2, aqueles parafusos sacadores garantem que o encaixe seja alinhado e controlado, sem trancos. E no passo 3, a fixação definitiva bota o conjunto no lugar para valer.
E assim como no impulsor, a temperatura aqui é fundamental. A carcaça principal precisa ser aquecida uns 50 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Isso vai expandir o assentamento o suficiente para a carcaça do contraeixo deslizar para dentro com o mínimo de esforço, evitando qualquer tipo de dano. E olha, tem um ponto de verificação que não dá para esquecer de jeito nenhum: o anel O de vedação. Ele fica ali entre a carcaça do contraeixo e a principal. É essencial ter certeza de que ele está em perfeito estado e bem posicionado. Um anel desses danificado significa vazamento de óleo, e vazamento de óleo pode ser catastrófico para o sistema de lubrificação. Mas vamos lá, montar tudo certinho é só metade do trabalho. A outra metade, que é tão importante quanto, é a manutenção do dia a dia, a inspeção. É isso que garante que o equipamento vai continuar rodando com eficiência e segurança por muito tempo. E para entender o peso disso, basta olhar para essa imagem. É isso que acontece quando a manutenção é deixada de lado. Pinos da carcaça desgastados podem empenar os tirantes e causar vazamentos de óleo gigantescos. É um probleminha de desgaste que, se ninguém olhar, vira uma falha que custa muito caro para consertar. Então, o que a gente precisa olhar, tá aqui uma listinha de verificação que é ouro, principalmente na hora de trocar os revestimentos. Tem que inspecionar o revestimento da carcaça, as proteções dos braços, a proteção do contrapeso e, muito importante, medir o desgaste no assentamento da carcaça. A regra é simples: se o desgaste passar de 8 milímetros, já era, é hora de trocar. De todos esses itens, tem um que merece uma atenção especial, diária: a proteção do contrapeso. E por quê? Simples. Ela protege todo o conjunto que gira da queda de material. Se acumular material fino ou pedaços de rocha ali, o desgaste acontece numa velocidade assustadora. Por isso, a recomendação é uma olhadinha todo dia. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A escolha entre manutenção preventiva e reparo corretivo parece óbvia, mas é uma decisão que se toma todo santo dia na operação. É o pequeno esforço de uma inspeção planejada contra o custo enorme, o tempo de máquina parada e o risco de um reparo de emergência. E o ponto final é este: a inspeção periódica e a manutenção preventiva não são um custo. Na verdade, são o melhor investimento que se pode fazer para ter máxima eficiência, vida útil longa para o equipamento e uma operação muito mais segura. A atenção a esses detalhes, como a folga do contraeixo, é o que separa uma operação que roda lisa, sem sustos, daquela que vive apagando incêndio.